a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2012. Ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2012. Ao 26 dia do mês de novembro, mês 11 do ano de 2012, na Sala Augusto Daré, da Câmara Municipal de Macatuba, localizado na rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama. Estiveram presentes na sessão ordinária os seguintes vereadores: Antônio Carlos Pedroso, Benedito Jordão, Elido de Jesus Escarmeloto, Joaquim Santana dos Santos, Jogisvaldo Tele de Santana, José Antônio Tavani, José Gino Pereira Neto, Moacir Silvestrini e Odair Alves Funes. Havendo o número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, a qual foi presidida pelo vereador Elido de Jesus Escarmeloto e secretariado pelos vereadores Antônio Carlos Pedroso e Benedito Jordão. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de novembro, que discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovado por unanimidade de voto. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou as seguintes proposituras às comissões permanentes de Justiça e Redação e de Políticas Urbana e Social, Saúde, Obras e Meio Ambiente. Projeto de lei número 33, que denomina a rua Durvalino Ferreira, a via pública localizada entre as ruas Sergipe e Ricardo Vasque. Projeto de lei número 34, que retifica o subsídio 2101 da lista de serviço do anexo 1 da Lei Municipal número 2042 de 2003. Projeto de lei número 35, que institui o Plano Municipal de Educação. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrado a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinado pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada na seguinte propositura. Projeto de lei número 36, que altera o artigo 1º da lei número 2424, de 7 de dezembro de 2011. O senhor secretário fará a leitura. Projeto de lei número 36, 2012. Altera o artigo 1º da lei 2424, de 7 de dezembro de 2011. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e ao prefeito municipal sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei 2424, de 7 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo, nos termos do artigo 96 e 97, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, a promover a doação com encargos à Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, o imóvel abaixo descrito, objeto de matrícula número 1691 do Cartório de Registro de Imóveis de Macatuba. Um terreno urbano denominado Gleba B, desmembramento com área total de 268 metros, 61 centímetros, situados no seguinte roteiro. Inicia-se no marco 1A, localizado no alinhamento da rua Paraíba, distante 43,23 metros do marco 1, situado no cruzamento da rua Paraíba com a rua João Fernandes de Almeida Prado, do marco 1A, deflete à esquerda e segue com azimuth
e a distância de 18,85 metros até o marco 5. Deflete à direita e segue com o azimuth. A distância de 14,25 metros até o marco 6. Desse deflete à direita, segue a distância de 18,85 metros até o B, localizado ao alinhamento da Rua Paraíba, distante 39,82 metros, marco 02, situado no cruzamento com a Rua Paraíba, Rua Sergipe. Deflete à direita e segue pelo alinhamento da Rua Paraíba, com a distância de 14,25 metros, até o marco inicial 1A. Confrontações do marco 1A ao marco 5 com a gleba C, do marco 05 ao 1B com a gleba A e do marco 1B a 1A com a Rua Paraíba. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Macatuba, 28 de novembro de 2012. Colide Arco Júnior, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o projeto incluso trata de alteração do artigo 1º da Lei 2.424, de 7 de dezembro de 2011, que dispõe sobre autorização para doação com encargos de imóveis à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e da outras providências. Como vossas senhorias poderão observar, será apenas uma correção no memorial descritivo da área do terreno objeto da referida doação, visando adequá-lo à recém-aberta matrícula do imóvel junto ao CRI de Macatuba, cuja cópia segue anexa ao presente. Essas são as razões que justificam a presente mensagem. Macatuba, 28 de novembro de 2012. Colide Arco Júnior, Prefeito Municipal. O pedido de urgência para a tramitação da propositura está em votação nos termos do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o pedido de urgência nos termos do inciso 1º do artigo 82 do Regimento Interno. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Vereador José Gino Pereira Neto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, primeiro secretário Antônio Carlos Pedroso, segundo secretário Benedito Jordão, nobres companheiros vereadores, pessoal aqui presente, os novos eleitos vereadores de Macatuba, Norberto, Marquinho, Carlinho, Genovez, o Wilson, Cidinho, Léo. Queria aqui cumprimentar todas essas pessoas. Senhor presidente, eu venho aqui, na verdade, até para comentar aqui em relação à vida de político, como ela é difícil. E ela é tão difícil, talvez pela honestidade que a gente tem quando você assume um cargo público, seja vereador, seja prefeito. Eu, na verdade, eu adoro política, mas por outro lado, a gente se sente assim, sabe, tem hora que o arrependimento bate na gente às vezes, por mais que a gente goste, a gente se arrepende de certas coisas. Por isso que eu digo que às vezes existe ingratidão com a gente. Eu às vezes critico aqui Ministério Público e com as minhas razões, porque entendo que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, essas pessoas não dão a cara para bater como a gente dá, sai na rua, pedir voto, não sabe como é difícil essa tarefa. E eles julgam a gente da maneira que eles querem, como eles acham que deve ser. Às vezes as pessoas não estão nem preparadas, eu conheço promotores aí que quer se aparecer mais que todo mundo por essa onda de mensalão, de pessoas que faz desvio de dinheiro público e tantas outras coisas. E aí eles pegam e querem se aparecer e julgam as coisas sem ao menos ter conhecimento e experiência de vida. Ele apenas estudou, foi numa escola, estudou lá, entendeu? Não tira o mérito dele, mas ele não tem experiência, ele não tem vivência, ele não conheceu, ele não conviveu com as pessoas, ele não sabe que é a malandragem da rua, ele não sabe.
e ele vai lá depois que ele está lá dentro de um apartamento, de um prédio, de uma sala com ar-condicionado, com 3, 4 refeições por dia, trabalha mais ou menos a hora que quer, e ele julga a gente como eles querem. E é assim. E eu me sinto muito chateado, vou, final do ano praticamente, me despedir aí da Câmara de Vereadores, mas quero sim torcer para que as pessoas que assumem aqui, que trabalhem, que não desanimem, porque é muito difícil. E que se preparem, porque nós não sabemos depois dos 4 anos o que vai ser da vida da gente. Qual é o julgamento que a gente vai ter? A gente já é julgado pelo povo antes de dar o voto para nós. Nós somos julgados. São poucas as pessoas que se submetem a esse tipo de negócio de ser julgado pelo povo. E depois essas pessoas ainda não julgam. O senhor veja bem, senhor presidente. Eu, quando saí da prefeitura, eu nem sei, acho que o que eu ganhei de prefeito, eu acho que paguei tanta conta, paguei tanta multa por atitude que a gente tomava de melhorar as coisas para as pessoas, a gente acabava sendo multado. Já fui multado aqui porque tinha que fazer um concurso público para os professores naquela época. Nós elaboramos o concurso público, né, a JUS fez um trabalho, nós mandamos o projeto para essa Câmara, e naquela época os vereadores resolveram não votar no projeto. E eu fui multado naquela época, acho que por 200 UF, se eu não me engano, que hoje está de R$ 18,44. Veja a situação do prefeito. Eu tive que pagar. O ano passado paguei uma outra multa. E esse ano aqui estou pagando uma outra multa, senhor presidente. Está aqui? Por quê? 24 de fevereiro de 2002, a prefeitura, os ônibus da prefeitura eram muito velho. Era muito velho. Poucas pessoas aqui se lembram. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 39 veículos quebrados no pátio da prefeitura, sem pneu e com problema mecânico. Nós tivemos que começar a arrumar essas conduções. Nós não tínhamos um orçamento suficiente para manter os trabalhos da prefeitura, e nós começamos devagar a fazer esse trabalho. E aí os ônibus quebravam na estrada. Era 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Os professores iam na minha casa, os pais de aluno iam na minha casa dizer que os ônibus tinham quebrado nas estradas, porque os ônibus eram velhos e não tinha manutenção. E eu me lembro muito bem. Eu cheguei um dia na prefeitura e disse para o seu Valdomiro e o Márcio, que eram os jurídicos da prefeitura, administrador da prefeitura. Eu falei, o que a gente vai fazer? Os ônibus são velhos, os ônibus não aguentam, segundo o Dirley tem que parar para fazer uma boa manutenção nesses ônibus, o que a gente vai fazer? E eu na minha casa, todo dia tem pai de aluno me ligando, às vezes xingando, e professores que vão na minha casa. Minha casa era assim durante 4 anos, cheia de gente. Tanto é que as pessoas pulavam até o muro da minha casa, né? Para conversar comigo. E fizemos uma reunião, e o senhor Valdomiro disse que a gente podia fazer sim a contratação de um ônibus por um período de 60 dias, que está aqui no contrato. O contrato foi feito com a empresa Entre Rio Transporte Turismo Limitada, né? E o senhor Valdomiro disse para mim que, baseado numa lei de origem da época, né, que era a lei complementar 709/93, nós podíamos sim contratar para que fizesse a manutenção desses ônibus. E aí nós paramos o ônibus e contratamos. O valor do contrato era R$24 mil por 60 dias até a gente arrumar os nossos ônibus. E nós fizemos esse contrato. E o que aconteceu? O tribunal julgando agora, 24/12, 30/6/2009, na sessão do tribunal, o tribunal achou que o nosso contrato estava errado, porque a prefeitura deixou de juntar nas folhas do contrato alguns itens de segurança, do DR, de não sei o quê, mas o prefeito não tem nada com isso. As pessoas têm que ter, lá dentro da prefeitura, tem que ter pessoas capacitadas para fazer a documentação, fazer tudo. O prefeito não consegue fazer todas as coisas. Aí, a doutora Flávia Maria Palavieri Machado e a dona Marcela de Carvalho Carneiro e outros, lá da Conan,
foram meus advogados e entraram com um recurso dizendo que aquilo lá a gente tinha que fazer em função da necessidade e que a lei naquela época ela valia para a gente. Mas o tribunal mesmo assim recusou. E o tribunal me multou em mais 100 UF. Eu vou ter que pagar agora até dia 28 de dezembro, mais 1.844 conto. É assim a vida de prefeito, é assim a vida de vereador. As pessoas estão lá no bem bom, comendo e bebendo, né, e não sabem o que você está passando aqui. O que o vereador passa aqui na Câmara, que tem dia que a casa dele, ele chega na casa dele, ele tem medo de chegar no portão da casa dele, 3, 4 pessoas esperando ele, porque o filho está doente, porque o pai morreu, porque não sei o quê, e o povo critica. O prefeito é assim também. O prefeito, quando contrata cargo de confiança, todo mundo critica, mas o prefeito tinha que colocar lá dentro da prefeitura o pai, a mãe, o filho para cuidar dele, porque quando ele sai de lá, o que ele ganha, ele deixa aí, ele fica pagando multa de pessoas que não saem na rua, que não dá a cara na rua, que é o caso de bastante advogadozinho aí, né, que fica arrumando curuca, arrumando problema, de Ministério Público, que não conhece nada, que fica lá dentro de uma salinha lá, lendo jornal, vendo televisão, porque a mídia agora está batendo em todo mundo, achando que todo mundo é bandido nesse país. E eu, senhor presidente, eu fui acusado de um monte de coisa, mas graças a Deus, graças a bom Deus, não devo nada para ninguém, e Deus sabe disso. Nunca tive coragem de pegar um centavo dessa prefeitura, por isso eu estou pagando. Estou pagando aqui, mas Deus sabe das minhas intenções, e Deus sabe quem eu sou e quem eu fui. E eu tenho certeza que de Deus eu terei perdão, mas do homem e da mulher, eu não aguardo muitas coisas não, senhor presidente. Eu não aguardo, não espero nada das pessoas. Porque eu poderia sim ter saído da prefeitura bem de vida, com dinheiro no meu bolso para pagar tudo isso que me fizeram. E sobraria muito dinheiro. Sobraria muito dinheiro, porque quando você é prefeito, você tem amigo toda hora. As pessoas vão lá e te oferecem um monte de coisas para você. Essa é a grande realidade. Eu nunca tive coragem de pegar nada. Quantos empresários que me procurou e me oferecia as coisas, e ainda muitos me disseram, quando você sair daí, você vai sentir falta, porque você não quer, você não pega, e você não está tirando da prefeitura, nós estamos dando, mas eu dizia muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, até o dia que eu apaguei a luz. Por isso que disse ao sargento Tarcísio, escolha pessoas de suas confiança, pessoas que vocês tenham certeza que vai trabalhar para vocês. Esse negócio de falar que tem perfil, que não sei o que, isso não existe. Isso não existe. Política, o prefeito tem que reunir os vereadores, que tem que trabalhar com ele, olho no olho. Vereador é importantíssimo, para que você faça um bom governo. O prefeito tem que ter os seus cargos de confiança, pessoas de confiança, porque quando ele sai de lá, ele fica sozinho. Eu mesmo fiquei abandonado quando saí da prefeitura. Parecia que eu estava fedendo, que eu cheirava mal. Era muito difícil os amigos me procurar, ou alguém me ligar, como me ligava para aniversário, para padrinho de casamento, para viagem, me oferecia um rancho, me oferecia apartamento na beira do mar. Isso tudo acabou, senhor presidente. Foi só eu perder a eleição, isso acabou. Então eu quero deixar gravado aqui, registrado. Vocês vereadores, tomem cuidado. Prefeito, vice-prefeito, toma muito cuidado. Procure acreditar nas pessoas realmente que vão ser parceiro de vocês, honesto com vocês. Meu muito obrigado, senhor presidente. Vereador Odair Álvares Funes.
Excelentíssimo senhor presidente, novo vereador da mesa diretora do plenário. Dois temas rapidinho, né? Um é o seguinte: esse final de semana, um morador do bairro da Aguinha, ali próximo à chácara de Vossa Excelência, insistiu comigo com vários telefonemas, pedindo para que eu fosse lá ver a situação que se encontrava ali, a rede de esgoto, vazando ao céu aberto e tal, exalando mau cheiro, né? E no domingo eu estive lá. E aí ele falou: não, ontem vieram, deram uma mexidinha e tal, mas está lá aberto ainda, né? E segundo o pessoal da Enópolis, diz que é uma pedra que tem dentro da rede de esgoto que não consegue tirar. Agora, acho que dá para localizar essa pedra. Solicito, inclusive, Vossa Excelência, que é interessado nisso, acho que está sentindo esse problema lá, né? Que naquele trecho ali da Aguinha, é difícil o dia que, a semana que uma ou duas vezes, ou até 3 vezes, aquele emissário de esgoto não entope. Vaza para fora e realmente incomoda os moradores, porque fica exalando aquele mau cheiro, né? Agora, se o problema é a pedra, eu acho que é fácil solucionar. É só usar aqueles cabos que eles têm, né? De PV a PV, ponto de vistoria a ponto de vistoria. Hora que achar a pedra, ver mais ou menos a distância que tem lá, cavucar. Resolve facinho isso aí. Se for uma pedra que realmente, segundo o senhor Cruzeiro da Aguinha, falou que eles falam que tem uma pedra lá e não consegue remover. Chega no lugar, ela para. Ela não roda com a força da água. E ela fica segurando ali. Diz que a última limpeza que fizeram saiu calcinha, sutiã, fralda, enfim, tudo quanto foi coisa da rede de esgoto, né? E agora, se for essa pedra, eu acho que é fácil solucionar, né? É só descer um cabo, que eles têm aqueles estirantes que vai 50, 60, 100 metros, né? E me parece que a distância entre um PV e outro lá é apenas 50 metros. Quer dizer, então eu acho que dá para localizar mais ou menos onde está essa pedra aí, sem erro ali, questão de 2, 3 metros para lá, 2, 3 metros para cá, vai achar o local, né? Em vez de ficar ali toda semana lá e retirar essa pedra, porque os moradores lá realmente estão reclamando bastante. E esse final de semana começaram a ligar para mim ligaram sexta, sábado, domingo. E no domingo eu tive que ir falando, eu vou até aí dar uma olhadinha. Mas quando eu cheguei lá, tinha desentupido o esgoto. Quer dizer, a gente percebia que o esgoto estava fluindo normalmente. Mas, segundo o funcionário de Enópolis, a pedra continua lá. Então acho que tem que ser retirada para pelo menos solucionar, em parte, esse problema. Porque o que a gente entende é o seguinte: as casas vão calçando o quintal e, infelizmente, grande parte dos moradores pega a água fluvial e direciona para a rede de esgoto. Isso é proibido, nós sabemos que isso é proibido. Mas acontece lá em cima, aqui embaixo, quer dizer, na cidade inteirinha isso acontece. São poucas as casas que jogam 100% da água para a rua, né? Então, acho que esse problema aí, pelo menos de imediato, para sacar essa pedra dali, dá para resolver, né? Dá para resolver. Então, porque se for fazer mais um núcleo lá em cima, como está sendo proposto, aí vai complicar mais. Porque se for lá mais 100, 150, não sei quantas casas estão propondo fazer lá em cima, quer dizer, vai descer mais material para a rede de esgoto, e o cano também não é de uma tubulação muito larga. Não é cano colocado pela Enópolis, nós sabemos que aquilo foi colocado pela Sabesp, né? Mas está lá dando trabalho. Então eu gostaria que Vossa Excelência aí intercedesse aí junto a Enópolis, ao senhor prefeito, não vou fazer nada por escrito, para que solucione esse problema rapidamente para os moradores. Posso perfeitamente fazer uma colocação? O que acontece ali, o mais prejudicado é o Amaury Cruzeiro. Ele que reclamou. Ali são manilhas que, na verdade, quando ele sai acima da ponte, é um tubo maior. E como está na terra, é manilha, ele é mais estreito, é menor. Então a Sabesp, quando colocou, eu acho que isso aí foi sacanagem da Sabesp mesmo, que ela colocou um tubo maior, que ele passa acima da ponte, e dentro da terra ela colocou umas manilhas assim. Mas isso que aconteceu já foi solucionado hoje, pelo que eu estou sabendo. Eu espero que sim. Eu conversei até com a Amaury Cruzeiro, nós estávamos conversando hoje, e o pessoal da Enópolis, eles estavam lá. Quebrou aquela máquina, aquela ponteira. Por quê? Vândalo, que um paralelepípedo não entra dentro da manilha. Mas eles tiraram a tampa do PV e jogou paralelepípedo dentro. Conseguiram tirar hoje?
E me parece que aí eles tiveram que quebrar e reconstruir a manilha de novo e assim resolveu. Mas o grande problema ali, nós estávamos conversando, isso eu creio que é uma das prioridades, que essa manilha ela não foi feita para o crescimento da população. O que tem que se fazer urgente? Vamos falar assim, uma das primeiras coisas no próximo governo agora, que está com vocês, ou faz-se uma linha paralela, ou troca-se aquela manilha, que é muito pequena. E quando ela enche, vai enchendo os PV e joga na casa tudo do Amauri. E ele tem mina ali que ele bebe água. Uma das preocupações dele é justamente ali poluiu o manancial d'água que ele tem, a mina d'água que ele tem, ele fica sem água, né? O que acontece? Do jeito que está acontecendo as coisas, e o crescimento da cidade com as novas casas, se continuar dessa forma e não trocar, não fazer ou uma rede paralela, vai inundar a casa dele e tudo. Sorte que ele tem umas curvas de início, teve lá, você olhou, que segura um pouco. Mas é uma judiação aquilo ali que está. E aquilo que a Sabesp colocou dentro da terra é brincadeira. Isso tem que fazer urgente mesmo. Então, a casa dele vai rodar. Vossa Excelência usasse a sua influência lá para que solucionasse lá. Até porque eu acho que eles têm razão de reclamar. Porque eu subi num PV lá, é brincadeira da noite chegar perto. O mau cheiro na casa dele é uma coisa terrível. É só quem vai lá no dia e vê como que está. Mas a questão do problema já foi solucionada. Mas isso vai ter que se fazer já no início do governo, já pensar alguma coisa. Ou uma rede paralela, ou troca aquelas maneiras, que é uma maneira estreita. Troca já para nós todos, vai deixar nesse governo. Mas eu acredito que se trocar agora e se deixar depois, o dinheiro vai ficar em caixa. Acho que não tem problema, não. Não, mas essa é uma coisa que de imediato tem que procurar sacar essa pedra. Se tirar essa pedra, vai resolver pelo menos 70% do problema. Não digo 100%, mas pelo menos 70%. Quebrou a manilha, tirou o papel, acabou o problema, ele volta a fluir. Mas tirar a tampa do PV, porque ela não. Não, me parece que, segundo o Cruzeiro, foi quando fizeram um corte lá, uma escavação, ficou aberto e deve ter caído, ele falando, não eu, deve ter caído alguma pedra lá dentro. Então, mas é fácil, porque se ela está aqui, né, é só medir e tal, quebra aqui. Tá, então beleza, então agradeço então. Certo, obrigado, senhor. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto 34/2012. Sobre o projeto 34/2012 para esclarecer só um ponto de vista desse projeto aqui. Assim que eu bati os olhos nele, eu notei rapidamente aqui uma coisa. Só para esclarecer o que nós vamos votar. O cartório paga a Record 4%, que é a taxa do ISS sobre pessoa jurídica. E como eles dizem que são pessoas físicas, então, com isso que nós estamos votando, só deixar bem claro que eles vão passar a pagar, então, 3% e não 4%. É só pegar ali o projeto, eu bati os olhos assim, até chamei a Patrícia lá para confirmar com ela mesmo se o que eu estava entendendo era isso aí. E está confirmado, então, que vai cair de 4% para 3%, aí o ISS recolhido para o cartório. Bom, vai pagar menos, né? Obrigado, senhores. Mas hoje nós vimos isso aí. Nós estamos recebendo aqui na Câmara Municipal um ofício vindo do Conselho Municipal de Assistência Social. Prezados senhores, vimos por meio desse encaminhar a resolução número 7 de 2012 para que Vossa Senhoria possa divulgar e convidar os vereadores em exercício e os novos representantes para participarem da segunda audiência pública municipal com as entidades ou organização de assistência social inscritas no Conselho. Então, o Conselho Municipal de Assistência Social está convidando os vereadores em exercício e os futuros vereadores para estar participando. Então, está aqui o convite aqui, e ela
Estão deixando a data aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Bom, a plenária do Conselho Municipal de Ciência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1750, de 19 de março de 96, em reunião realizada no dia 20 de novembro de 2012, resolve. Artigo 1º. Convocar a segunda audiência pública municipal com as entidades ou organizações de assistência social inscritas neste Conselho, com o fim de efetivar a apresentação destas à comunidade, permitindo troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e fortalecimento dos SUAS, de acordo com a resolução do CNAS número 16, de 5 de 5 de 2010. A segunda audiência pública municipal realizar-se-á no dia 10 de dezembro de 2012, às 8h30, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Ciência Social, localizada na Travessa Romualdo Antônio Cian, sem número. Então é no prédio mesmo da assistência social. Artigo 2º. A organização da audiência pública fica sob responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. Apoiarão a organização da conferência os setores vinculados ao órgão gestor. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, a audiência está marcada para dia 10 de dezembro, às 8h30 da manhã. Então, acho que todos, né, nós aqui que estamos ainda atuando e os novos poderiam fazer um esforço de comparecer para estar participando, se inteirando aí com o Conselho Municipal de Assistência Social. Um outro convite que nós estamos recebendo também é o lançamento do livro Cidadão Jovem em Ação. Então, é um convite da Escola Estadual Fernando Valese. Convidamos você e sua família para participar do lançamento do livro Cidadão Jovem em Ação, que foi produzido por nossos alunos. O evento será dia 4 de dezembro, às 19h30, no Teatro Municipal. Então, é amanhã, às 19h30, no Teatro Municipal. Então, todos convidados também. Celestino, precisa repetir para nós aqui a data e o horário da audiência. É dia 10 do 12, às 8h? Dia 10 do 12... Isso, dia 10 do 12, às 8h30. 8h30, na Câmara? Isso, no prédio lá, na sala da Ciência Social mesmo. No Serviço Social. No Serviço Social. Amparado no disposto no artigo 60 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do inciso 2º do artigo 92 e do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 33, que denomina Rua Durvalino Ferreira, a via pública localizada na divisa dos bairros Jardim Panorama, Vale Verde e Distrito Industrial, entre as ruas Sergipe e Ricardo Vasques. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em primeira votação. Nos termos do inciso 2º do artigo 92 e do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 34, que retifica o subitem 2101 da lista de serviços do anexo 1º da Lei Municipal número 2042 de 2003. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em primeira votação. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.